Oi gente, tudo bem? Hoje vai ser o primeiro vídeo do meu canal e eu vou começar contando um pouco como que foi descobrir a gravidez da minha filha. Porque eu acho que foi um momento que minha vida mudou e é assim até hoje, né? Sendo mãe, casada, então eu vou começar por aí. Eu me chamo Mariana, tenho 23 anos, tenho a Júlia de 5 anos, tenho o Murilo de 1 ano. E então vamos lá, vou começar contando, né, como que foi. Eu conhecia o pai dela há 3, 4 meses. A gente tinha assumido namoro mesmo há 1 mês e pouco, se eu não me engano, tinha sido há pouco tempo. A gente falou, estamos namorando. E eu tomava anticoncepcional. Fiz parte ali do 1%, eu acho. E só que eu tomava uma marca de anticoncepcional e eu mudei para outra marca. Eu não lembro o nome de qual foi, na verdade. Não só agora, mas eu não lembro qual foi. Eu lembro que eu tomava o de N35 e mudei para um outro que eu não me lembro qual foi. E eu tomei certinho. Terminei o último comprimido da cartela no dia 22 de agosto. Eu lembro exatamente. E era para descer no dia 25 de agosto. E não desceu. Eu sempre fui paranoica, então eu já tava lá fazendo teste de gravidez, que deu negativo. Pensei, bom, não tô grávida, né? Eu sou paranoica assim até hoje. Se eu achar que eu tô grávida, a primeira descompensazinha eu já vou lá e faço um teste de gravidez, porque eu não aguento esperar. E, e deu que tava negativo, então não acreditei que pudesse estar grávida. Tinha 17 anos, né? E depois de uns dias eu peguei e fiz outro teste de gravidez, deu negativo também. E aí quando foi no dia de total 11 dias de atraso, foi 11 dias de atraso, eu fiz um de manhã, olhei no banheiro, ele deu negativo. Aí eu lembro que eu fui colocar água pra fazer café, tinha ido na cozinha. Quando eu voltei no banheiro, tinha uma segunda linha bem fraquinha mesmo. E aí eu fui ler a bula e dizia que se fosse uma fraquinha já era considerado positivo. Porém, também que se passasse de 5 minutos podia ser linha de evaporação. Então eu fiquei bem na dúvida. E fui direto no postinho de saúde, perto de casa. E aí lá elas pediram pra mim fazer outro teste, eu fiz lá no posto e deu positivo, tava grávida. Saí de lá com cartão de pré-natal, cartão gestante, tudo que tinha direito. Não tinha nem me caído a ficha direito ainda. E aí eu marquei médico, tudo, vi as semanas que eu estava, fui fazer uma ultrassom, a primeira ultrassom, e na primeira ultrassom, segundo a conta, né, da última menstruação, era pra mim estar de 9 semanas e 3 dias. E quando colocamos o aparelhinho, eu tava de 7 semanas e 3 dias, eu tava 2 semanas a menos. Ou seja, o que que aconteceu? Depois fazendo as contas direitinho, eu ovulei e engravidei no dia que era pra descer pra mim. Não sei se foi erro do anticoncepcional, não sei o que que aconteceu, mas acabei ficando grávida, né? Eu tomei a última pílula dia 22 e eu ovulei dia 25, no dia que era pra descer. Então, até hoje eu não sei por que que isso aconteceu. Deve ter sido Deus mesmo querendo me enviar essa princesa que eu tenho hoje. E depois de alguns dias eu comecei a ter sangramento. Foi uma gravidez bem complicada. Eu comecei a ter sangramentos. Fui bastante no médico, no pronto-socorro, tinha cólica, fiquei com medicação, fiquei com repouso absoluto. Eu lembro que o último ultrassom que eu fiz por sangramento em hospital foi com 11 semanas, então eu lembro que depois disso eu não precisei mais, então acabou o sangramento. E aí meu terceiro mês foi ótimo, meu quarto mês foi ótimo. Na ultrassom de 12 semanas morfológica, eu tive 90% de certeza que era uma menina e confirmamos com 16 semanas. No dia que fez 16 semanas, confirmei que era realmente a menininha. E no meu morfológico de 24 semanas, deu que ela estava compatível com 23. Não era algo assim muito preocupante, porque tem uma média de 2 semanas a mais, 2 semanas a menos, normal de todo mundo, todas as ultrassom. Mas quando eu fiz a ultrassom de 29 semanas, deu que ela estava compatível com 26 semanas. Isso mesmo. Ela estava com restrição de crescimento intrauterino, provavelmente porque bem entre esses dois ultrassons, minha pressão começou a subir. E eu já li depois
né, há um tempo atrás, que pode acontecer se a pressão ficou muito alta de não passar os nutrientes pro bebê e acontecer a restrição de crescimento. Então acredito que tenha sido isso que aconteceu comigo. E ela tava com 898 gramas, eu anotei aqui. E era pra ela estar com, no mínimo, 145 a 614. Bem exato, tava na ultrassom. Então ela tava percentil 3, que não é bom, né? E aí depois disso eu tive que fazer acompanhamento na maternidade. Então com 31 semanas eu fui e ela tava abaixo do percentil 3. Ela tava com 1,350. E era pra ela estar com 1,750. Ela tava 400 gramas abaixo do que era pra estar. E aí eu tive que ficar indo de 3 em 3 dias. E de 3 em 3 dias eu anotei aqui, o peso dela foi aumentando. Foi pra 1,430, depois para 1,515 e por último 1,769. Isso no decorrer de uma semana e meia. Com outras medicações, repouso, uma boa alimentação bem reforçada. O repouso era absoluto, eu só podia levantar para ir no banheiro. E ela foi ganhando, ela chegou no percentil 17, né? Não é ótimo, mas para quem tava percentil abaixo de 3, estava bem melhor. E aí isso foi no dia 21 de março. Eu fui internada no dia 8 de abril. Então, mais ou menos quase 20 dias, né? Eu fui porque ela não mexeu. E fiz ultrassom lá na maternidade pra ver por que ela não tinha mexido. A orientação era que se ela não mexesse por 4 horas, eu tinha que ir. Ela não mexeu por 4 horas, por isso que eu fui. E aí, no decorrer desses 20 dias, ela só havia engordado 6 gramas. E o médico ficou bem preocupado. E outra coisa que preocupou também foi que no cardiotoco o coraçãozinho dela estava abaixo do que era pra estar. E ela estava totalmente hipoativa mesmo, ela não se mexia. Eles tentaram fazer estímulo, tem uma coisinha que eles colocam que vibra, tem uma outra que é uma buzina. E ela realmente não se mexia. E aí eu fui internada na UTI, fiquei lá 5 dias fazendo cardiotoco, ultrassom, repouso absoluto, medicação. E no dia 13 de abril, eu acho que eu já sentia alguma coisa, dizendo que ela ia nascer. Meu marido ia sair pra trabalhar 11 horas, ele tava comigo no hospital. E eu falei, não vai, tem um ultrassom daqui a pouco, espera esse ultrassom hoje, por favor. E aí quando eu fui fazer o ultrassom, que era meio-dia, deu que o líquido havia secado. Minha bolsa não estourou, não saiu uma gota. Não sei até hoje por que o líquido secou, mas estava seco, ela estava sem líquido. E eu saí de lá direto para a sala de cirurgia. Foi assim, põe anestesia, corta e tira essa bebê. Ela nasceu meio-dia e 49. E pesando 2,30 kg e 43 centímetros. A princípio ela não chorou, eles levaram ela para uma outra sala. Depois de alguns minutos, o médico me falou, tá ouvindo esse choro? Eu falei, tô. Ela falou, é ela. E é inesquecível. Não vi, mas eu escutei. E eles conseguiram trazer, ela conseguiu respirar sozinha. E eles me trouxeram, tem uma foto dela, vou colocar por aqui. Minha mãe, minha avó, a madrinha dela conseguiram chegar, não sei como, no hospital. Nem minha mãe sabe como que ela dirigiu o carro tão rápido. O importante é que eles estavam lá, isso foi muito importante pra mim, me deu muito apoio. Abrir aquela cortina de vidro e eu ver, sabe, meus familiares ali, fez muita diferença pra mim. Chega a emocionar de lembrar. Porque foi tudo muito rápido, foi, sabe, não tinha caído a ficha e ela foi direto pra UTI neonatal. E aí eu fiquei as 2 horas de recuperação, né? E aí eles só foram me dar notícia dela 9 horas da noite. Eu passei a tarde perguntando dela, ninguém sabia me dizer. Ou não me falavam, não sei porquê. E 9 horas da noite eu fui ver ela. Confesso que foi bem traumático. Eu chorei por uns 3 anos, assim, inconsolavelmente de lembrar. Eu acho que o hospital podia ter um psicólogo ou ter alguém que viesse conversar, sabe, com você e te explicar o que você ia ver quando você chegasse numa UTI neonatal. Porque acho que não só porque eu era nova, pelas mães de UTI que eu conversava também tiveram a mesma sensação, sabe?
Você vê pela televisão um pouquinho, você vê na internet uma incubadora, mas você não tá preparada num momento tão frágil para chegar e ver sua filha numa incubadora, cheia de fio, com monitor. Cortou. E só lá descobrir que você não vai poder pegar ela no colo, que você não vai poder amamentar. E pra piorar, a UTI a gente podia entrar a cada 3 horas, a gente não podia ficar o tempo inteiro lá dentro. E as cadeirinhas que a gente podia ficar esperando esse tempo era de frente pro corredor das mães que haviam ganhado o bebê. Então assim, você via bebê entrando, você via bebê saindo, você via a mãe passeando no corredor com o bebê no colo, parentes chegando com flor e a gente não tava com o bebê. Não foi só eu que senti isso. Outra coisa, tirando mãe, pai, assim, as pessoas mais próximas, amigos, parentes, como não tem bebê, eles não vão te visitar. E isso dói muito. Você espera, né? Você planeja, já foi todo o seu planejamento já foi errado. E você não tem visita. Muitas das mães de UTI não tem visita. Porque pra que você vai lá se a mãe não tá em um quarto? Se a mãe tá sentada numa cadeira esperando a hora de ver o bebê? Sabe? Se você não vai ver o bebê, pra que você vai visitar? Mas ninguém pensa o quanto a mãe precisa desse apoio lá. E eu saía 1h da manhã e às 6 da manhã eu já tava de volta no hospital pra ficar com ela, mesmo só podendo ficar 1h e esperar 2. 1h e esperar 2. Eu não conseguia sair de lá. Foi bem doloroso. Eu meio meu sono, já não choro mais inconsolavelmente quando eu chorava há pouco tempo atrás. E enfim, esse foi o relato. Ela ficou alguns dias na UTI, teve alta com 1,890 kg e 43 centímetros. Graças a Deus, bem, não foi tão fácil assim cuidar de uma bebê prematura em casa. Mas eu dei conta do recado. Eu acho que a mãe sempre tem uma intuição pra dar conta. E no fim deu tudo certo, né? Ela mamou no peito mais ou menos até 45 dias e ela largou. Porque sempre teve fórmula em seguida. Hoje eu tenho mais... Como eu tive outro filho, eu entendo mais algumas coisas que na época eu não sabia. E eu teria feito algumas coisas diferentes. Mas foi como tinha que ser, né? Graças a Deus ela tá bem, tá saudável, cheia de saúde. Não ficou com nenhuma sequela. Ela tem asma, mas que a gente não sabe se foi da prematuridade. A gente, na verdade, até hoje não achou a causa. A pneumologista, já passei ela em mais de 4. A causa, como geralmente a mãe ou o pai tem asma e eu e o pai dela não temos, a gente não sabe. A gente já fez exame, já fez outras coisas, a gente não sabe de onde vem essa asma dela. Acredito eu que seja pela prematuridade, né? Mas não posso também afirmar, não tenho certeza. Mas hoje ela já tem 5 anos, já tá linda, esperta, saudável, já se superou, já passou os limites pra idade, tá alta, tá com peso ótimo. Graças a Deus ela se recuperou super bem. E esse foi o relato de como que eu descobri, como que foi minha gestação, como que foi o parto e os momentos mais difíceis, acredito, da minha vida. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, vai me ajudar bastante, né, nesse comecinho. E ative o sininho para chegar vídeos novos para vocês. Eu vou fazer outros vídeos, vou fazer o relato de parto do meu segundo filho, que foi totalmente diferente. Desde a gestação até o parto, o pós, foi totalmente diferente, não teve uma coisa igual. Vou explicar mais sobre a asma dela, vou contar que meu outro filho também, ele teve acne neonatal. Eu não sabia o que era quando ele nasceu e apareceu, eu fiquei desesperada, pesquisei no Google, pesquisei no YouTube. E não tinha muitos casos, então vou contar também sobre tudo que aconteceu. Vou fazer vlogs do meu dia a dia, vou contar um pouquinho da minha rotina. Então se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal e até a próxima, viu? Tchau!